coisa maravilhosa, esta promessa de não estarmos sós. O próprio Jesus, quando no capítulo 15, ele revela dizendo que ele é a figueira, e o Pai é o agricultor, e nós somos os ramos. Olha de como nós estamos intrínsecos nesta trindade maravilhosa. Ele é a videira, o Pai é o agricultor, o Espírito Santo é o nosso condutor. O propósito do Espírito Santo é que nós venhamos produzir fruto. Para isso, ele vai nos conduzir. Por quê? Porque Jesus, no capítulo 15, ele diz que aquele que não produzir fruto, este será cortado. Porém, o que produzir, este será cuidado, será limpado. Muitas das vezes essa limpeza que o Senhor faz em nós é um pouco dolorida, porque ele tira de nós aquilo que não agrada a ele, aquilo que nos impede de produzir fruto. E às vezes é o que mais a gente quer, é o que mais a gente gosta. Às vezes é um hábito, às vezes é uma mania, podemos assim dizer. Observe, ele diz assim: olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou rogar a Ele, para que Ele mande o outro Consolador. E que este Consolador, quando vier, quem é Ele? O Espírito da verdade. Ele vos ensinará tudo. O propósito deste é ensinar tudo. Qual é? É para que o Senhor seja glorificado. Pois ele diz no texto que lemos, que o Espírito Santo, ele nos levará, através dos frutos que nós produzirmos, certamente, orientado pelo Espírito Santo, vai glorificar a Ele. Por quê? Porque Ele está nos conduzindo, Ele está repassando a nós tudo que Ele ouviu do Pai. E tudo que Ele ouviu do Pai é tudo que agrada a Jesus Cristo. Jesus, ele disse: tudo que é do Pai é meu. Por isso que eu estou dizendo a vocês que Ele vos ensinará tudo. É o Espírito da verdade. É o Espírito que não vai aceitar que nós venhamos produzir frutos artificial. Como é produzir fruto artificial? Exemplo, alguém possa estar aqui porque se sente na obrigação de estar. E às vezes, por conta de ainda ser submisso, ainda ser aquela pessoa que não tem ainda a sua autonomia, e por isso ele está aqui. Ou até mesmo uma pessoa que já tem a sua autonomia, mas ele diz: não, eu tenho que ir à igreja, eu tenho que estar lá, eu tenho que me envolver com isso porque eu sou crente. A gente é crente, tem que fazer. Então, tudo que se produz ou que se faz como considerações de uma dificuldade para isso, ou seja, você estar aqui é por conta de que é um domingo. Mas se eu não for na igreja, alguém vai falar, achar que eu nem mais sou crente. Então, esses são os frutos artificiais, irmãos. São frutos artificiais,
porque os frutos do Espírito não têm dificuldade. Nós não temos dificuldades, pelo contrário, nós temos prazer. Lembra do salmista quando ele disse assim: o meu prazer é estar na casa do Senhor? O salmista Asaf, ele chega a dizer que vale mais um dia aqui do que 1000 em um outro lugar. Sabe aquela pessoa que separou o domingo para vir à igreja? Está produzindo fruto? Tá, mas é de maneira artificial. Porque tem culto na semana. Tem culto na semana. E ele não está, não é porque é impossibilitado por conta de trabalho. Não, isto é fruto artificial. Este fruto não glorifica a Deus. O propósito de estarmos aqui é para enaltecermos a Ele, pois nós temos razões para isso. Eu vou citar aqui 7 motivos que nos dá a razão para isso. Primeiro, está anotado aqui: temos uma fonte de recurso. Essa fonte de recurso quem é? Cristo Jesus, porque ele diz: eu sou a videira, tratando-se do capítulo 15. Eu sou a videira. Então este é o recurso. Observe que Jesus é a videira verdadeira. Se estamos unidos a Ele, produzimos frutos naturalmente. Naturalmente. Não é um fruto artificial. Não é o fruto artificial. Como é o fruto artificial? Da maneira que já falei, como também quando vir à igreja é o segundo plano. Porque se tivesse outra atividade no dia do culto, no horário do culto, pois era isso que ele iria fazer. Quem é mais importante na sua vida? É seu status moral diante dos homens? Não, porque se eu não fizer, vão falar de mim, vão isso e aquilo outro, então deixa o culto de lado e eu vou me dedicar a isso, porque eu tenho que apresentar isso muito bem diante dos homens. Apresentar muito bem ou ser aprovado diante dos homens é uma coisa. Agora o pior de tudo é ser reprovado diante de Deus. O Senhor, na carta numa das cartas que ele escreveu às 7 igrejas da Ásia, ele diz: vocês pensam ser ricos, mas eu vos digo, vocês são pobres, miseráveis e nus. Estavam bem diante dos homens. Estavam bem diante da comunidade. Tanto igreja como onde moravam, a cidade que moravam. Tinham nomes, boas reputações. Mas os seus frutos eram artificiais. E Deus reprovou. Essas pessoas participavam da ceia, irmãos. Essas pessoas cantavam no vocal. Essas pessoas, eles pregavam. Eles evangelizavam. Mas os frutos eram artificiais. Ô irmãos, e como eu vou detectar que os meus frutos são ou não são artificiais? É quando você não tem dificuldade e quando você não troca e nem dá prioridade a outra coisa, a não ser a obra de Deus. Não, irmãos, hoje tem culto. Ô irmão, eu tenho que chegar no horário, porque o culto tem hora para começar e hora para terminar. Façam uma reflexão. Antes de comer do pão e beber do vinho,
Saber se os frutos que você está produzindo são frutos naturais ou artificiais. Primeiro, nós temos o recurso. O recurso é Cristo, nós estamos ligados nele. Então não tem como produzir fruto artificial. Não tem. Só se não estiver nele. Mas como fazer para estar nele? Obedecer a sua palavra. Porque o propósito de tudo isso é a santificação. Quem não produz frutos naturais, só produz artificiais, ele não está vivendo uma vida de santificação. E como diz o escritor aos Hebreus, sem santificação é impossível agradar a Deus. Por isso que você faz hoje, e se ninguém apertar a tua mão, dar um tapinha no teu ombro, sabe o que acontece? Você logo pega corda com isso. Você se zanga. Eu faço e ninguém vê. Eu faço. Gente, o que nós estamos fazendo não é para a apresentação ou glorificação nossa, porque nem o próprio Espírito Santo está trabalhando para a sua glorificação. Não. Jesus, ele disse, ele não vai fazer para ele, ele vai fazer para mim glorificar. Primeiro, temos o recurso. Ele é a videira. E nós não temos dificuldade, de uma vez estando nele, de produzir frutos naturais. Segundo, temos quem cuide de nós. Às vezes a gente não produz frutos naturais por conta de nos preocuparmos. Preocupar com o amanhã, meu Deus do céu, o que é que a gente vai fazer amanhã? A gente aprendeu a reclamar pelo que não tem, em vez de agradecer pelo que tem. É isso. O nosso Pai, que é o vinhateiro, Ele cuida de nós. Ele sabe por quê? Porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor na tua vida, gente, não te falta nada. Essa a expressão. Alguém às vezes entende quando diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não trata-se de um celeiro cheio, um armário esbarrotando, vencendo coisas porque não deu conta, congelador super lotado. Não está falando disso. Está falando que Ele na tua vida, pronto, é o suficiente. Ele sabe a hora do teu café, Ele sabe a hora do teu almoço, Ele sabe aonde está a tua dor. Se não tiver o dinheiro para comprar o remédio, Ele pode curar. Ele que decide tudo na sua vida. Isso são frutos naturais, porque o vinhateiro cuida de nós. Que confiemos no Senhor como o nosso cuidador. Terceiro, Ele apara as nossas fraquezas. Porque é nas fraquezas. É nas fraquezas que somos levados à tentação. E o Senhor vai tirando essas fraquezas. Sabe o que acontece para quem está e faz a vontade de Deus, para quem a glorifica? Jesus, no capítulo 17, ele pede ao Pai, Pai, me glorifica, para que eu também te glorifique. Porque em tudo eu tenho dominado a carne. Não é a carne que tem dominado ele. Frutos naturais. Para quem está no Senhor, não tem dificuldade de produzir os frutos naturais. Cristo dá este exemplo. Ele diz, eu dominei a carne. Ou seja, eu me santifiquei.
eu dei prioridade à tua palavra. Entendam. Quando nós nos posicionamos nele, naquilo que temos professado, que é crer piamente nele, a palavra ela fica de forma clara a nós. Quando não estamos nele, é como que tudo seja enigmático. Está se falando, não está se entendendo. Mas ele diz, olha, por conta de que o Pai vos ama, por conta de que vocês têm crido que eu vim do Pai, Ele vos confiará todas estas coisas. Ele vos orientará. E agora nós vamos aqui para o quarto ponto. O terceiro foi de que temos a poda. Ele que poda as nossas fragilidades. Ainda o terceiro ponto. Como Cristo disse no capítulo 17, ele diz, eu tenho dominado a carne. Dominar a carne é justamente agradar a Deus, é estar empenhado em um vínculo de santidade ao Senhor. E é esta santidade que faz a diferença. Não podemos esquecer que também este nível de santidade, ela leva o mundo nos odiarmos. Sabe aqueles que dizem que tu só quer ser santo? A resposta tua para ele é, não, você está enganado. Eu não quero ser santo. Eu sou santo, porque nele eu sou santificado. Quarto ponto, diz aqui, produzimos porque estamos ligados à videira. Então, tudo que fizermos, seja por conta de que estamos ligados a esta videira. Ligado a esta videira, vamos receber a seiva devida. Como se liga a esta videira? Se liga pela palavra de Deus. Se liga pela obediência à palavra. Obedecer. Irmãos, o que nós devemos prestar atenção, que obediência, ela não é apenas uma parte da nossa vida. É obedecer em tudo. Em tudo. Não adianta você ser um bom discípulo no que se diz respeito à obediência aos líderes, ao que lhes é ordenado a fazer. Às vezes a gente se habilita a essas coisas, porque parece que tudo vai fazer falta a nós. Quando nós semeamos dessa natureza, vai realmente fazer falta. Vai realmente fazer falta, porque não estamos semeando com a sinceridade. O Espírito da verdade que está em nós, jamais ele vai nos levar a fazermos assim, sermos artificiais, sermos esporádicos, sermos temporais. Jamais, porque ele é o Espírito da verdade. Ele não vai te levar a produzir ou a glorificar a Deus com as suas contribuições e agora te levar a envergonhar o nome do Senhor como pai ou como filho que você é. Porque o obediente, o que tem verdadeiramente o Espírito Santo, se é filho, ele obedece aos pais. Se é pai, ele obedece, ele ama os seus filhos. Ele orienta os seus filhos no caminho do bem. Ele não deixa ele viver aleatoriamente. Não vai. Não vai. Precisa de reconciliação. Precisa de se humilhar. Porque a palavra de Deus diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele ao seu tempo exalte. Tem isso na Bíblia de vocês?
Sabe por que palavras dessa natureza? Não quero chegar lá nos céus, diante de Deus, com 2, 3 ovelhinhas comigo. Também não quero chegar com um rebanho muito grande e ser reprovado, com rebanho com tudo. Não. É por isso que eu me preocupo com esse nível de palavras. São as palavras que às vezes, na maioria das vezes, muito rústicas. Nenhum polimento teológico que possa aguçar o conhecimento de alguns. Não. São mensagens que às vezes não interessam, porque elas não vêm com um nível teológico muito alto. Não, mas não tem teologia maior do que a simplicidade da fala de Jesus. Ele disse: se não estiver em mim, não vai conseguir nada. Esse nada está incluso a entrada lá nos céus. Tem que estar nele. Se você estiver nele, você pode não conseguir nada material, mas você conseguindo a entrada nos céus, gente, está de bom tamanho. É isso? Então, este cuidador poda as nossas fraquezas e faz com que não venhamos produzir frutos de forma natural. Quinto, temos uma promessa. Qual? Se as suas palavras habitarem em nós, ele promete que nossos pedidos todos serão atendidos. Opa! Se as suas palavras estiverem em nós, os nossos pedidos serão atendidos. Sabe por que na maioria das vezes não somos atendidos? Não é porque, às vezes não é porque a palavra não está em nós. É porque, mesmo a palavra estando em nós, a gente quer ditar como o Senhor fazer. Como o Senhor fazer. Nisto nós temos um propósito. Propósito de produzir fruto. Alguém entende fruto apenas como o evangelismo, ganhar almas. Isso é excelente, temos que fazer isso. Você deve evangelizar na sua vizinhança, deve evangelizar no seu serviço, deve evangelizar na sua rua, por onde você for passando. Amém? Está disposto a isso? Fora desses quesitos, nós produziremos frutos artificiais. Mas incluído neles, nesses quesitos que foram falados, principalmente, tudo começando com a obediência. Ah, mas eu conheço a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz para que obedeçamos os nossos líderes, porque eles cuidam das nossas almas como que fosse prestar conta delas. Por que você diz que obedece a Deus e não obedece os líderes? Por que você diz que obedece a Deus e não obedece os seus pais? Por que você diz que obedece a Deus e não está em concordância com a sua esposa? Não está em concordância com o esposo? Filhos, querem ter a alegria completa? Obedeça a Deus. Obedeça a Deus também na pessoa dos seus superiores. Façam isso, porque tudo vai ser diferente na sua vida. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Amém? Posso ouvir um bailido de